Olá, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, formado em ensino religioso. Gostaria de trazer mais um texto da Palavra de Deus sobre casamento. É um assunto que eu quase não prego, sobre família, sobre igreja, sobre casamento, visto que eu ainda não sou pastor. Mas eu gostaria de meditar na seguinte mensagem: as 6 chaves da felicidade conjugal. Eu vou repetir: as 6 chaves ou 6 lições da felicidade conjugal. O texto se encontra lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 e a 25, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça ou cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E outro texto também gostaria de compartilhar com os irmãos e diletos ouvintes. 1 Pedro 3, verso 7, que diz assim: 1 Pedro 3, verso 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 6 chaves ou 6 lições da felicidade conjugal. A minha avó, Dona Maria Antônia Barreto, de saudosa memória, e meu avô, Senhor Benedito Ribeiro Barreto, foram casados 61 anos. O casamento não durou mais porque Deus levou vovô primeiro, vovô Barreto. Mas eles diziam para mim, quando eu era jovem, inexperiente seminarista lá em Niterói, que casamento é tipo uma loteria. É o casamento, é o casal é que faz. E eu estou falando aí para casais crentes, cristãos. E Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo por excelência. Aí Paulo está argumentando o texto que nós lemos em Efésios 5, a partir do verso 22, que assim como Cristo, que é o noivo, simbolicamente, entregou-se e amou a sua noiva, isto é, a sua igreja, assim os maridos, nós maridos, devemos nos entregar, nos sacrificar, dar honra e dignidade e amar profundamente as mulheres, as nossas esposas. Ou seja, eu, enquanto marido Fabrício, devo amar, respeitar e me entregar para Ana Cláudia, a minha esposa querida. Espera-se, meus caros, que o casamento seja um fator de felicidade. Ocorre que, infelizmente,
Na hora do casamento, no dia do casamento, tudo é lindo. O pastor, o padre estão lindos, impecáveis. A noiva, os noivos, os padrinhos, as testemunhas, os convidados, os irmãos da igreja, os vizinhos, os familiares, tudo lindo, um glamour. Mas ao longo do tempo que o casal chega à realidade, aí vem as cobranças, as brigas, os desentendimentos, principalmente no início do casamento. Dizem as pessoas aí, frustradas, recalcadas ou realistas, eu não sei, que o casamento acabou. Mas eu ainda continuo acreditando no casamento. Jesus era um homem de família. Querem ver um exemplo? Jesus ia em Betânia várias vezes no ano, na casa de Marta, Lázaro e Maria, 3 jovens solteiros, para cear com ele, para viver com ele. Jesus operou o seu primeiro milagre, meus caros. Aonde? Num casamento. Nas bodas, transformou água em vinho. Jesus é um homem de família. Aliás, família é o projeto de Deus. Quem inventou o casamento foi o Senhor, quando formou o primeiro casal, Adão e Eva. A sua esposa, a sua mulher, a sua consorte. Espera-se que o casamento seja um fator, algo de felicidade para ambos, para o casal. Tem sido a esperança de todos os jovens, todos os casais. Contudo, para muitos tem sido início de uma grande desgraça e infelicidade. É impossível assegurar-se da felicidade no casamento se tornarmos alguns cuidados. Primeiro, maturidade. Meu ex-pastor dizia que quando o casal assim que casa, eles estão em fase de conhecimento, de ajuste, de sincronia. É o chamado ajuntamento ou ajuste dos 3 primeiros anos. Ambos estão se conhecendo, é um conhecimento mútuo. E as primeiras coisas, os primeiros defeitos, as primeiras manias, as primeiras coisas, porque são duas pessoas que pensam diferente, família diferente, culturas diferentes, que se unem. A Bíblia fala em Gênesis, na carta de Paulo, que os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. É questão de ajuste, de sincronia, de conhecimento mútuo, de harmonia perfeita, sobretudo nos primeiros anos do casamento. Aí vem a chamada DR. O que é DR? Discutir relação. É o palavrão, olha, DR, para os maridos. Discutir relação. E as irmãs, as mulheres sabem, estou falando com vocês, que os homens não gostam de se abrir. Eu sou homem, sou marido, e eu não gosto de falar. Mas tem que falar. Vocês falam mais do que nós. Dizem que as mulheres falam mais do que os homens. Eu não sou mulher, mas falo muito. Mas tem que falar. Mesmo que não queira, mesmo que não goste, mesmo que isso soa como uma ameaça, mas tem que falar. Se eu quero trabalhar em prol da minha felicidade, do meu casamento, eu tenho que chegar numa coisa chamada de DR, discutir a relação. Falar, dialogar, conversar, se expressar
colocar para fora tudo aquilo que não te agrada e te agrada no casamento. Então seria questão de maturidade, faz parte do nosso crescimento como ser humano, como marido, mulher, como casal. Esta mulher que é a nossa ajudadora, nossa auxiliadora idônea, que a Bíblia diz, e que o homem é provedor do lar. O problema existe no ajuntamento, ou ajuste, ou na sincronia, ou a maturidade, o crescimento no casamento, é quando os papéis se invertem. A mulher passa a ser provedora e o homem começa a ser auxiliador. Aí isto gera conflitos, porque casamento não é competição, não é conflito, não é guerra. Como alguém dessa vez pregando disse que quando os noivos chegam no casamento, no dia da cerimônia, no dia do casamento na igreja, eles estão com a espada e o escudo. Parece que há uma luta aí, parece que vão degladiar, são gladiadores. Não, não é uma competição. Casamento é complemento, é complementação. A palavra casar e casamento vem disso. É um ajuste, é uma simbiose. Não é divisão, é multiplicação, é uma soma. Eu, com a minha esposa, estou somando, estou crescendo com ela em fraternidade, em amor, em compromisso, em fidelidade. Se eu quero crescer, não é um crescer mais do que o outro. Se ela é carne da minha carne, osso do meu osso, sangue do meu sangue, como diz a Bíblia, se ela é uma pessoa junto comigo, eu tenho que crescer junto com ela, a minha esposa. Não é uma competição em que um é mais forte do que o outro, um é mais poderoso que o outro. Não é competição, volto a dizer. Casamento é complemento, é companheirismo, é multiplicidade, é aprendizado. E ambos estão se conhecendo. Há casais aí que 40, 30 anos de casados e mal se conhecem. Então eu estou em desvantagem porque eu estou casado há 6 anos. Estou aprendendo a conhecer a minha esposa. E minha esposa, Ana Cláudia, está aprendendo a conhecer a mim, Fabrício. Eu li um livro, aliás, 2 livros que ilustram algo inusitado e interessante. Os 2 livros que eu recomendo. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Homens ostras e mulheres pés de cabra. O que é isso? Homens ostra. O homem está enclausulado num casulo, numa ostra, isolado, fechado. Então a mulher é o pé de cabra que vai abrir a ostra e saber o que tem lá dentro. Saber o que tem na minha mente, o que eu estou pensando. E olha que saber o que a mulher está pensando é difícil, hein? Estou falando por mim. Se os irmãos têm facilidade em saber o que a sua esposa, o que as irmãs estão sentindo, querendo ou pensando, parabéns, Deus abençoe. Mas eu tenho dificuldade de saber, de entender a minha esposa. Mas eu, em prol do meu casamento, do nosso relacionamento, da nossa relação, eu tenho que estar atento às necessidades da minha esposa. Por isso, homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Dois planetas diferentes. Nem países, e nem continentes, e nem
estados ou cidades. Ele já disse que a complexidade do casamento é tão tremenda que o homem é de Marte e a mulher é de Vênus. O ideal, segundo Paulo, meus caros, é manter o equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. A segunda chave da felicidade conjugal seria submissão. Submissão do grego hypotasso, ou estar sob missão de alguém. Eu vi uma irmã do nosso curso de noivos, antes do casamento, a esposa do pastor, virou para os noivos, e nós estávamos ali presentes, que disse que eu sou submissa ao meu marido, no caso era o pastor, que estava dando uma palestra para nós, casais de noivos, curso para noivos. Eu sou submissa, eu tenho prazer em ser submissa, desde que o meu marido, o pastor, ele dê respaldo. Eu achei isso lindo. Uma mulher admitir e gostar de ser submisso. Ser submisso na linguagem bíblica, que a mulher torce o nariz, não quero saber. Não é isso não. Paulo, no original, quer dizer que a mulher está sob a missão que foi dada ao marido para ser sacerdote do lar. E segundo esta lógica, esse raciocínio, nós concluímos que se o homem é o sacerdote do lar, a mulher é sacerdotisa, é o seu braço direito. Um é maior do que o outro. A responsabilidade para o casamento do lar, é claro que o marido é o cabeça do lar. A mulher é auxiliadora idônea, mas a responsabilidade é de ambos. Mandamento do Senhor: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3:16. Não é que a mulher tem que ser subserviente ao marido. Não. O texto está falando, não é o marido pisar. Por que a mulher foi criada da costela? Para estar ao lado. Não foi criada de um osso da cabeça ou do pé. O marido não pode pisar na mulher e a mulher pisar no marido. Ambos são iguais perante Deus, perante a lei e perante Deus. Outra chave da felicidade conjugal: amor. Maridos, amai a si mesmos, as suas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. A Bíblia fala que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E o meu próximo também inclui a minha esposa. Se eu amo a mim, eu também quero amar a Ana Cláudia, a minha esposa. Outra chave: comunicação. Nunca explodir, nunca ser grosseiro um para com o outro. Pedir desculpa, elogiar a mulher, o marido elogiar a esposa elogiar o marido. É o elogio que nutre o casamento. Dizer eu te amo nunca é demais. E Cristo? A outra chave seria Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo por excelência. Que tal nós colocarmos esses princípios, essas chaves para a felicidade conjugal dos nossos casamentos? Saiba, meu amigo ouvinte, meu irmão, que é possível manter um casamento feliz. Se você quiser, você tem que trabalhar. Mulher, você tem que trabalhar em prol da felicidade do seu casamento. Homem, você tem que trabalhar em prol da felicidade do seu casamento. Que Deus abençoe e tenhamos casamentos harmoniosos, em que Cristo é o cabeça desse lar. Que Deus abençoe. Amém.